Aleluia, glória a Deus. Vamos para mais uma leitura. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e hoje vamos ler 4 capítulos. Jó, capítulo 26, 27, 28 e 29. Então já pega a sua Bíblia e acompanha, senão você só ouve. Se puder acompanhar e declarar junto comigo, será uma grande bênção. Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim. Jó, capítulo 26. Mas Jó respondeu e disse: Como ajudaste aquele que está sem poder? Como salvas o braço que não tem força? Como aconselhaste aquele que não tem sabedoria? E como plenamente declaraste a coisa como ela é? A quem proferiste palavras? E de quem é o Espírito que veio de ti? Coisas mortas são formadas debaixo das águas e dos seus habitantes. O inferno está nu perante ele, e a destruição não tem cobertura. Ele estende o norte sobre o lugar vazio e suspende a terra sobre o nada. Ele prende as águas em suas nuvens espessas, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Ele retém a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Cercou as águas com fronteiras, até que o dia e a noite cheguem ao fim. Os pilares do céu tremem e se espantam com sua reprovação. Ele divide o mar com o seu poder e com o seu entendimento abate o orgulhoso. Pelo seu espírito ele ornou os céus, e a sua mão formou a serpente torta. Eis que estas são partes dos seus caminhos, e quão pouco é a porção do que se ouve dele? Porque o trovão do seu poder, quem consegue entender? Jó, capítulo 27. Ademais, Jó continuou sua parábola e disse: Como vive Deus, que levou embora meu julgamento, e o Todo-Poderoso que aborreceu a minha alma. Todo o tempo em que meu fôlego estiver em mim e o Espírito de Deus estiver nas minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, nem a minha língua proferirá engano. Longe de mim que vos dê a razão, até que eu morra, não removerei minha inteligência de mim. A minha justiça me agarro e não alargarei. Meu coração não me reprovará enquanto eu viver. Que meu inimigo seja como o perverso, e o que se levantar contra mim como um injusto. Porque qual é a esperança do hipócrita, embora ele a tenha adquirido, quando Deus retirar sua alma? Ouvirá Deus o seu clamor quando a tribulação vier sobre ele? Deleitar-se-á no Todo-Poderoso? Ele sempre invocará a Deus? Ensinar-vos-ei pela mão de Deus. Aquele que estiver com o Todo-Poderoso, eu não esconderei. Eis que todos vós já o vistes, porque então sois vós todos vãos? Esta é a porção do homem perverso para com Deus, e a herança dos opressores, a qual receberão do Todo-Poderoso.
Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua descendência não se satisfará de pão. Aqueles que permanecem nele serão enterrados na morte, e suas viúvas não chorarão. Ainda que ele amontoe prata como pó e prepare roupas como barro, ele pode prepará-las, mas o justo as vestirá, e o inocente dividirá a prata. Ele constrói sua casa como a traça, e como uma tenda que o guarda faz. O homem rico se deitará, mas ele não será recolhido. Ele abre os seus olhos e ele não será. Terrores tomam conta dele, como as águas, uma tempestade o rouba à noite. O vento do leste carrega-o, e ele se vai, e como uma tormenta arremessa-o para fora de seu lugar. Porque Deus lançará sobre ele e não lhe poupará. Fugiria feliz de sua mão. Homens baterão palmas para ele e assobiarão do seu lugar. Jó, capítulo 28. Certamente há um veio para a prata e um lugar para o ouro, onde o refinam. O ferro é tirado da terra e o bronze é fundido da pedra. Ele põe fim às trevas e vasculha toda a perfeição, as pedras da escuridão e a sombra da morte. A inundação brota do habitante, até as águas esquecidas pelo pé estão secas. Elas estão longe dos homens. Quanto à terra, dela vem o pão, e por baixo ela está revolvida como se fosse fogo. As suas pedras são o lugar das safiras, e ela tem pó de ouro. Há um caminho que nenhuma ave conhece, e que o olho do abutre não viu. Os filhotes de leão não o pisaram, nem o feroz leão passou por ele. Ele estende a sua mão sobre a rocha e revira os montes pelas raízes. Ele corta os rios entre as rochas, e seu olho vê cada coisa preciosa. Ele detém as enchentes para que não transbordem, e aquilo que está escondido ele traz à luz. Mas onde se encontrará a sabedoria, e onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o seu preço, nem se acha na terra dos viventes. A profundidade diz: não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Ele não pode ser conseguido através do ouro, nem a prata será pesada pelo seu preço. Não pode ser avaliado com ouro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem pela safira. O ouro e o cristal não se igualam a ele, e sua troca não será por joias de fino ouro. Nenhuma menção será feita de coral ou de pérolas, porque o preço da sabedoria está acima dos rubis. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem será avaliada com puro ouro. De onde então vem a sabedoria?
E onde está o lugar do entendimento? Aleluia. Tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes, e ela é mantida oculta das aves do céu. A destruição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e Ele conhece o seu lugar, porque Ele olha para os fins da terra e vê debaixo de todo o céu, para fazer o peso dos ventos, e Ele pesa as águas por medida. Quando Ele fez um decreto para a chuva e um caminho para o relâmpago do trovão, então a viu e a declarou. Ele a preparou sim e a vasculhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor, que é sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. Aleluia. Jó, capítulo 29. Então Jó continuou sua parábola e disse: se eu estivesse como em meses passados, como nos dias quando Deus me preservava, quando sua candeia brilhava sobre minha cabeça, e quando pela sua luz eu andava através das trevas. Como eu fui nos dias da minha juventude, quando o segredo de Deus estava sobre o meu tabernáculo, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, quando os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus passos com manteiga e a rocha me derramava rios de óleo, quando eu saía através da cidade até o portão, quando eu preparava meu assento na rua, os homens jovens me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e punham-se em pé. Os príncipes continham o falar e punham sua mão sobre a boca. Os nobres ficavam quietos, e sua língua se prendia ao céu de sua boca. Quando o ouvido me ouvia, então me abençoava, e quando o olho me via, dava-me testemunho, porque eu livrava o pobre que clamava, e o órfão, e aquele que não tinha ninguém para ajudá-lo. A bênção daquele que estava pronto para perecer vinha sobre mim, e eu fazia com que o coração da viúva cantasse de alegria. Eu punha a justiça sobre mim, e ela me vestia. Meu julgamento era como um manto e um diadema. Eu era os olhos do cego, e pés eu era para o coxo. Eu era um pai para os pobres, e a causa que eu não conhecia eu examinava. E eu quebrava as mandíbulas do perverso, e arrancava a presa de seus dentes. Então eu dizia: morrerei no meu ninho, e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz estava espalhada pelas águas, e o orvalho permanecia toda a noite sobre meu galho. Minha glória estava fresca em mim, e o meu arco se renovava na minha mão. A mim os homens davam ouvidos e esperavam, e faziam silêncio pelo meu conselho.
depois de minhas palavras, eles não falavam novamente, e meu discurso caía sobre eles, e esperavam por mim como que pela chuva, e abriam a sua boca amplamente, como para a chuva tardia. Se eu risse para eles, não criam, e a luz do meu semblante eles não diminuíam. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como um rei no exército, como aquele que consola os que pranteiam. Aleluia! Essa foi mais uma leitura da palavra do Senhor. A parte da leitura eu sempre coloco aqui às 9 da manhã. Acompanhe nossa leitura. Vamos concluir essa leitura da palavra de Deus. Amém? E nós temos a oração também da meia-noite, das 6 horas da manhã e das 18. Eu aguardo vocês às 18 em nome de Jesus. Amém.